Desastres naturais, crimes políticos e a maior pandemia do século XXI fizeram o Oscar ser adiado em 4 ocasiões. Nesse vídeo aqui eu resgato a história de cada uma dessas vezes em que a academia precisou alterar a data da maior festa do cinema. A primeira vez que o Oscar precisou ser adiado aconteceu logo na 10ª edição do evento. Em 1938, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas programou a cerimônia do Oscar para o dia 3 de março, com Bob Burns como mestre de cerimônia. Naquela temporada, Nasce uma Estrela se tornou a primeira produção em cores a ser indicada a melhor filme, enquanto o clássico Branca de Neve e os Sete Anões, mesmo com toda a revolução trazida na animação, foi indicado apenas a trilha sonora. Infelizmente, no fim de semana marcado para a festa do Oscar, Los Angeles enfrentou uma de suas maiores enchentes. 2 tempestades no Pacífico chegaram à região e provocaram chuvas com volume esperado para o ano inteiro. Desta forma, os rios Los Angeles, San Gabriel e Santa Ana transbordaram, provocando prejuízos estimados em $1,5 bilhão de dólares. Diferente do Brasil, o governo de Los Angeles, com o apoio do Exército dos Estados Unidos, aprendeu a lição e construiu barragens mais fortes. Isso evitou tragédias ainda maiores nos anos de 68 e 2005, quando as chuvas foram ainda maiores do que ocorreu em 1938. A cerimônia do Oscar aconteceu no dia 10 de março e terminou com a vitória da cinebiografia A Vida de Émile Zola. Nomeado em 9 categorias, a produção venceu melhor filme, ator coadjuvante e roteiro. Dr. Martin Luther King, the apostle of nonviolence in the civil rights movement, has been shot to death in Memphis, Tennessee. Um dos momentos mais chocantes da história recente dos Estados Unidos levou o Oscar a adiar a cerimônia de 1968 em 2 dias. Em 4 de abril, os Estados Unidos pararam com a notícia da morte de Martin Luther King, ativista dos direitos humanos e líder do movimento dos direitos civis. O assassinato cometido por um racista covarde em Memphis causou uma enorme tensão social e protestos em todo o país. Restou à academia, em respeito ao luto nos Estados Unidos, adiar a cerimônia do dia 8 para 10 de abril. Logo no início do evento, o Gregory Peck subiu ao palco e homenageou o Martin Luther King. Segundo um dos maiores astros da história de Hollywood, 2 dos 5 indicados a melhor filme daquele ano tinham influência do discurso de entendimento de raças proposto pelo ativista. No caso, as obras eram Adivinhe Quem Vem para Jantar e No Calor da Noite, produção que veio a ser o grande vencedor da noite, com 5 estatuetas, incluindo melhor filme, ator com Rod Steiger e roteiro adaptado. Curiosamente, essas 2 produções eram protagonizadas pelo Sidney Poitier, que, ironia do destino, foi o grande esnobado daquela temporada. Não foi indicado por nenhum dos 2 filmes e também por Ao Mestre com Carinho, que se tornou um dos maiores sucessos comerciais do ator. E no fim da cerimônia de 68, o lendário Bob Hope, que apresentou diversas vezes o Oscar, ele homenageou o Martin Luther King ao falar que o ativista fez com que o cinema parasse de falar de um mundo idealizado, aquele que as pessoas desejavam que o mundo fosse, que o planeta, a sociedade fosse, e sim começar a falar dos problemas reais, da vida real. Traumatizados pela morte de John F. Kennedy, os Estados Unidos levaram um baita susto no dia 30 de março de 1981, com um atentado contra o então
presidente que estava iniciando o mandato dele, o Ronald Reagan, que, aliás, foi ator durante muitos anos em Hollywood. E o atentado aconteceu no mesmo dia que estava marcada a cerimônia do Oscar. Com isso, a academia acabou precisando adiar em 24 horas a realização da festa. Logo no início da cerimônia, o apresentador Johnny Carson anunciou que o Ronald Reagan estava bem de saúde, se recuperando no hospital do tiro que levou. O host da noite, então, falou que o presidente autorizou o uso de uma gravação feita na Casa Branca, especialmente para a noite do Oscar, gravada 2 semanas antes do ataque. Na mensagem, o Ronald Reagan dá as boas-vindas ao público e também aos presentes na festa, convidando todos a assistirem e se divertirem com a cerimônia. A noite do Oscar de 1981 terminou com a vitória de Gente Como a Gente, ganhador de melhor filme e direção, com o Robert Redford. Na minha visão, uma das maiores injustiças da história da premiação. Afinal de contas, o Gente Como a Gente bateu nada mais, nada menos do que Touro Indomável, o clássico do Martin Scorsese. O último adiamento do Oscar aconteceu mais recentemente e todos lembramos daqueles dias dramáticos. O início de 2021 marcou o período mais letal da pandemia da Covid-19. O segundo pico da doença chegou a matar mais de 80 mil pessoas nos Estados Unidos somente no mês de janeiro. No Brasil, vimos Manaus ruir com a falta de oxigênio nos hospitais e o negacionismo se espalhar. Diante de um cenário de cinemas fechados, uma indústria paralisada, a vacinação caminhando lentamente e mortes por todos os lados, pensar em uma festa para celebrar o mundo do cinema era algo completamente insano. Dessa forma, a academia resolveu adiar a cerimônia por bastante tempo. Do dia 28 de fevereiro, o Oscar 2021 passou para o dia 25 de abril. Para evitar lugares fechados, a cerimônia aconteceu em grande parte na Union Station, estação histórica da Califórnia, e em pequenas festas espalhadas ao redor do planeta. Com o cansaço do público pelo longo tempo em casa e filmes pouco conhecidos da audiência, a cerimônia teve o menor público da história da festa, com menos de 10 milhões de espectadores. O grande vencedor foi Nomadland, premiado em melhor filme, direção com a Chloe Zhao e atriz com a Frances McDormand. E vale lembrar que a festa ficou marcada pelo anticlímax do final por conta da derrota do Chadwick Boseman em melhor ator. Se esperava uma grande homenagem ao ex-Pantera Negra que morreu meses antes da cerimônia. Quem levou foi o Anthony Hopkins, só que o bichinho estava dormindo, nem lembrou de mandar um recado, nem mandou nenhum representante. E aí o Oscar terminou daquele jeito, xoxo, apático e sem graça. Gostou do vídeo? Então curte, compartilhe e, claro, se inscreve e ative as notificações aqui do canal. Na próxima sexta-feira eu estou de volta falando da 4ª parte dos candidatos ao Oscar do ano que vem. A gente se encontra, até lá, tchau!